Então, para quem não me conhece ainda, porque durante a semana entrou muita gente de outros estados e de outros países que trabalham com esse setor, trabalham com bijuteria, com joias, com semijoias. Então, eu vou me apresentar rapidinho de novo. Meu nome é Everton, eu sou químico, trabalho no setor, tenho 24 anos de experiência e a gente está fazendo esse projeto chamado Quimicamente Falando, para tratar de tudo relacionado ao setor de galvanoplastia, de banho de joia, desde a fabricação do bruto até na venda, pós-venda, venda online. A gente está na quarta live, o projeto inicialmente era para 4 lives, tá? Então essa seria a última. Sidney Laragazin, boa noite, acabou de entrar aí com a gente, ele estava agora há pouco acompanhando o patrão, Caio Gazin. Um abraço, Caio. Então, como eu estava falando, o projeto era para 4 lives. Durante a semana eu fiz uma mini enquete, então já de antemão eu adianto para vocês que o projeto vai continuar, teremos mais lives, principalmente porque a quarentena está continuando. Então eu estou fazendo junto ali, enquanto eu faço a live, 2 dias depois eu já coloco no YouTube, tem muita gente acompanhando pelo YouTube, normalmente eu acho que todos os vídeos juntos já tiveram mais de 500 visualizações, então isso é muito legal. O pessoal que não acompanha a gente à noite acaba assistindo em outros dias. E eu estou muito agradecido por isso. Essa mini enquete que eu fiz durante a semana, perguntando se eu deveria continuar com as lives, eu ainda não compartilhei ela porque eu vou fazer ela oficial, uma enquete de verdade. Mas deu 100% de apoio para que continue. Então a gente vai continuar, tá? Essa hoje seria a última live, porém não será. Vamos continuar sem prazo definido, ok? Sidney, obrigado aí pelo elogio. Tento fazer o meu melhor, né? Como eu falei, a ideia da live é compartilhar, doar conhecimento. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e todo mundo troca informação. Então vamos lá, começando. Hoje o assunto é verniz cataforético, tá? E protetivos, ok? A gente vai falar o mais possível sobre tudo relacionado a esse tema, porque tem muita coisa. Falo de novo, já deixo de antemão avisado, se faltar algum assunto, eu não responder durante a live, pode mandar mensagem via Instagram, pode mandar direct, eu respondo. Quem está acompanhando aí, quem já fez algum comentário nas outras 3 lives, viu que eu respondo no dia seguinte, dou print da questão, marco a pessoa e coloco a resposta. Então, peço que vocês continuem fazendo isso, que é muito interessante até. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de um terceiro e a pessoa acaba não tendo coragem de perguntar, você pergunta e ela acaba tirando a dúvida. Aconteceu esse comentário durante a semana. Uma dúvida de uma pessoa gerou vários outros comentários porque a pessoa tinha dúvida. Cumprimentar mais algumas pessoas que entraram aí, o Josevan, o Doda, boa noite Doda, parceiro, Brunão, boa noite, tudo bem? Elisete, boa noite, como você tá? Thalita. Gente, chamar mais gente para entrar aí para a gente dividir conhecimento, tá? Nós vamos ter um convidado de novo, né? Toda live eu trago um convidado. Hoje o nosso convidado, ele atua como distribuidor químico no nosso setor. Ele é conhecido de muitas pessoas, até inclusive que estão assistindo essa live. É o Acauã Frois. Ele trabalha numa empresa que divide o mercado com a gente e ele vai participar dessa live hoje falando um pouquinho de verniz cataforético, que é um dos fortes que ele trabalha, ok? Muito obrigado pelos comentários da semana, muito obrigado pelas dúvidas, muito obrigado pelo feedback positivo que vocês estão dando. Tem muito comentário, gente, tem muito contato. O pessoal da equipe de produção aqui fica louco, porque eu fico praticamente 2 dias respondendo tudo. E eu estou tentando criar conteúdo durante a semana. Se vocês viram durante a semana, a live anterior foi sobre banhos antialérgicos. Eu coloquei conteúdo no Face,
no WhatsApp para quem tem o meu número, no Instagram, nos stories. Então essa é a minha ideia, é colocar conteúdo para todo mundo ter informação, ok? Então muito obrigado pelo feedback. E como eu falei no início, a intenção, o projeto, né, do Quimicamente Falando, é virar um canal do YouTube. Eu já estou compartilhando as lives, porém eu vou começar, logo que acabar a quarentena, a fazer vídeos específicos de cada processo químico. Então eu vou até os clientes, eu vou falar especificamente de desengraxante, de tratamento de efluente, de alcalino, de cobre ácido, entre outros, tá? Isso serão vídeos individuais, ok? Vamos lá então começar o assunto de hoje. Uma coisa, eu vi gente falando da camisa aí, tá? Teve sorteio nas últimas 2 lives, as camisas já foram todas entregues. A camisa de hoje, como sempre, é diferente. Hoje eu tô com o celular virado, mas é Crush, tá? Crush. Então, carbono, rutênio, enxofre e hidrogênio. E aí eu fiz uma homenagem para a produção, né? Para pessoas da produção. Everton e Tati, né? Crush. E eu acho que a pessoa gostou. Ok? Então espero que vocês estejam gostando. São camisas diferenciadas, a gente vai ter mais sorteios. A gente vai ter mais para frente até a venda dessas camisas, tá? Mas isso é um projeto posterior, tá bom? Vamos começar então com o conteúdo hoje, para daqui a pouco, daqui 10 minutinhos, eu já chamar o nosso convidado. Verniz cataforético e protetivos, tá? Eu vou começar pelos protetivos. Por que, Everton, você está chamando verniz cataforético e protetivo? Então vamos lá. Verniz propriamente dito, só existe o cataforético no mercado, tá? O verniz cataforético, depois com o auxílio do nosso convidado, eu vou entrar mais no assunto. Boa noite, Mônica, boa noite, Cíntia, boa noite. O verniz cataforético, ele nada mais é do que uma resina transparente, ok? Que é depositado por eletrólise na peça e levado a cura num forno, levado para secar no forno, tá? Então ele é um verniz porque ele forma realmente uma camada protetiva, uma camada, ele tem uma espessura, tá? Então por isso que ele é verniz. Todos os outros são protetivos. Por que são protetivos? São todos produtos, seja eles de depósito por imersão, que é só colocar dentro do tanque, deixar um tempo, tirar, lavar e secar, isso é imersão, ou por eletrólise, que daí você precisa de um processo com retificador para aplicar ele, e ele é seco ou em estufa ou em centrífuga, tá? Esses vernizes, eles são protetivos, eles aumentam a proteção das peças. Everton, mas é necessário toda bijuteria, semijoia ou joia eu aplicar verniz? O verniz, o protetivo, ele aumenta a vida útil da sua mercadoria, tá? Então eu, Everton, uma pessoa com uma certa experiência no mercado, eu acho que é muito válido a aplicação do verniz. Eu acho que tem que ser colocado sim, seja o verniz ou seja o protetivo, tá? Por quê? Tudo que for para aumentar a vida útil da peça, tudo que for colocado para que você não tenha dor de cabeça posterior, é interessante. A maioria dos banhos hoje, eles aplicam um verniz, um protetivo por imersão, a gente chama de protetivo de vitrine. É o protetivo de imersão orgânico mais fraco que tem, mas já é uma proteção a mais. A maioria das empresas hoje já aplicam esse verniz sem nenhum custo para o seu cliente, tá? É lógico que é interessante você como cliente, você como uma pessoa que leva o bruto até o banho, é interessante que você pergunte, que você entenda sobre isso e converse com o seu
com o seu fornecedor, quem está fazendo o banho de joia para você saber realmente se isso está sendo feito ou não, porque vai melhorar a qualidade da sua peça, vai aguentar mais tempo. O Laércio, por exemplo, o Pita perguntou, o verniz de imersão a quantos graus trabalha? Existem vernizes, Laércio, no mercado que trabalham a temperatura ambiente. Temperatura ambiente é o que a gente tem no ambiente aqui de 25 a 35 graus. Mas os melhores vernizes por imersão, eles trabalham na base de 40 a 45 graus. Ele quente, ele tem um depósito melhor. Então, o parâmetro de utilização dele é esse, 40 a 45 graus. Ouro normalmente deixa-se 10 a 15 minutos em imersão. E prata, que ela já é um pouco mais chata, deixa-se um pouco mais de tempo, de 15 a 20 minutos, ok? Eu fiz uma lista, eu estou com o computador aqui, fiz uma colinha e eu vou falar sobre os protetivos na ordem que eu acho do menos fraco pro mais forte, ok? Então vamos lá, o primeiro protetivo que eu falei semana passada pela questão de alergia é o protetivo de dicromato, tá? O protetivo de dicromato, ele é feito por eletrólise, mas ele tem cromo na composição. É aquele amarelo, todo mundo que trabalhou um pouquinho, todo mundo que é um pouco mais antigo no setor lembra dele. Tem gente que utiliza ainda, né? Mas eu não recomendo por dois motivos. Então, primeiro, porque ele tem cromo na composição e o cromo ele é considerado alérgico. Então isso já é uma coisa que dificulta. Pro tratamento de efluente, pro tratamento depois da água que você lava ele, o cromo no tratamento de efluente é muito ruim, ele é muito difícil de tratar. Ele tem que ser reduzido de hexavalente para trivalente. Nossa, é um negócio que enche muito o saco. A CETESB, que é regulamentadora disso, fica muito em cima, então eu não recomendo a utilização desse verniz. Tem mais uma coisa, eu falei duas, mas são três motivos, tá? O terceiro motivo seria para prata, o verniz de cromato, ele muda um pouquinho a tonalidade da prata, então eu não recomendo, ok? Depois disso a gente tem protetivos para quem trabalha com banhos finais de latão e banhos finais de cobre, que a peça termina ou no latão ou no cobre, tá? Existem vernizes especiais para isso, que você coloca as peças por imersão à temperatura ambiente e nem lava. Você coloca ele para secar numa centrífuga sem lavar mesmo e ele dá a proteção para o latão e para o cobre. Lembrando que é uma liga muito pobre. Eu resolvi englobar eles na linha de protetivos porque tem gente que faz isso ainda. Então é interessante sim, tá? O Pita fez mais dois comentários ali, o Laércio, desculpa, o apelido dele é Pita. Ele vai participar com a gente, inclusive, um dia desses, tá? Que ele também não recomenda o verniz de cromato e que dependendo do cliente, dependendo do banho, o banho tem algumas opções de verniz. Você acompanhando a nossa live, sabendo quais são os tipos de verniz, você pode até solicitar na empresa o verniz que você quer que aplique, ok? Na sequência, nós temos os protetivos de imersão. Como eu citei, a gente chama, a grosso modo, esses protetivos de protetivo de vitrine. É um protetivo mais fraco. Praticamente todas as empresas, todas as galvânicas utilizam ele, tá? Ele é barato, ele é simples de aplicação e ele te dá uma proteção curta. Então por isso que a gente chama de protetivo de vitrine. Você não consegue dar uma garantia. Inclusive a palavra garantia vai ser muito usada hoje, mas eu explico depois do nosso convidado especial por quê. Partindo então do verniz protetivo de imersão, a gente começa já entrar mais em 2016, 2017, que começou a aparecer os vernizes nanotecnológicos, que também temos nessa nanotecnologia verniz de imersão
e verniz de eletrólise, ok? Os dois, tem muita gente, durante a semana, quando eu falei que eu ia falar sobre isso, teve muita gente já antecipando essa pergunta. Everton, o verniz nanotecnológico, o verniz nano de imersão, é diferente do verniz nano de eletrólise? É diferente, tá? O verniz de imersão, ele é um pouco mais fraco do que o verniz nano de eletrólise. Tudo que é por eletrólise é mais forte. Tudo que é depositado por eletrólise e não por imersão é mais forte. Quimicamente falando, tá? Isso sem dúvida, ok? Dentro desses vernizes, a gente tem alguns nomes hoje no mercado. Tarnish, Tarniban, Audax, Protect 100, tem alguns outros nomes. Todos esses vernizes, eles são orgânicos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre algum nome que eu citei, pode mandar depois mensagem para mim no direct e a gente fala sobre eles especificamente, tá? O que eu posso dizer, todos são orgânicos, existem algumas variáveis de imersão e de eletrólise na maioria deles, tá? São hoje os melhores vernizes, tá? Eu esqueci de citar um nome. Então vamos lá, Protect 100, Tarniban, Tarnish, Audax e Prime, tá? São os 5 melhores vernizes hoje que a gente tem os 5 melhores protetivos que a gente tem no mercado. Lembrando que de eletrólise sempre é um pouco melhor do que o de imersão, ok? A Elisete perguntou para mim ali qual a minha formação e experiência no assunto. Eu tenho, como eu falei no começo da live, eu sou técnico em química, sou técnico em administração, tenho 24 anos de experiência no mercado, trabalhei 12 anos desses 24, podia ser 25, né? Mas trabalhei 12 anos desses 24 em galvânica, tá? Eu comandei algumas galvânicas e, na verdade, 2 galvânicas, e eu estou há 12 anos do lado de cá, vendendo, dando assistência técnica e gerenciei durante 11 anos uma empresa do setor, ok? A gente volta daqui a pouco a falar um pouquinho desses protetivos, já são 21 horas e 25 minutos, eu vou chamar o nosso convidado, o Acauã. A gente vai falar um pouquinho, vai discutir um pouquinho sobre verniz cataforético. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, a gente vai bater um papo aí, daqui a pouquinho a gente volta nessa conversa, tá? Gente, não se esqueçam, tá? Por favor, divulgue para o pessoal do setor. A gente está englobando tudo, está englobando venda, pós-venda, a gente está não só a parte química, ok? No YouTube, por favor, se inscrevam no meu canal, eu sempre deixo marcado qual é o canal, tá? Vamos Salve, lá. Everton, boa noite. Salve, meu irmão Acauã, como você tá, amigo? Tudo bem por aí, tá me ouvindo bem? Eu tô, mas eu vou melhorar o meu áudio por garantia para que eu consiga te ouvir bem. Eu acho que o pessoal tá te ouvindo. Tá normal, só vou colocar o fone aqui. Vou botar o áudio aí, agora. Eita. Opa, o cara teve o mesmo problema que eu na primeira live, ó. O celular não quer parar. Se eu virar aqui, você vai ver, tem os livros aqui para apoiar, né? A GAMI, Engenharia Alternativa. É normal, filho. Eu também faço a mesma coisa. Eu tive que comprar um pedestal aqui, mas tá tudo bem. Acauã, como você tá? Tudo bem? Liga isso. Tudo certo. Não, tô tentando, né? Profissional a gente tá longe. Cara, quando eu anunciei que você ia participar aqui com a gente, muita gente elogiou. Falou, pô, que legal, cara. O Acauã, ele trabalha numa empresa, como eu disse na última live, a gente não briga pelo mercado, a gente divide o mercado, tem espaço para todo mundo.
Então, eu represento uma empresa, o Acauã, para quem não conhece, ainda representa outra. A gente combinou de não ficar citando nome, porque é uma live informativa, Exato. mas hoje o Acauã, ele é um distribuidor. Na verdade, eu não vou falar. Eu vou ficar quieto Sim, sim. agora. Acauã, boa noite. Por favor, se apresente e também deixe suas considerações sobre o projeto Quimicamente Falando, por favor. Cara, primeiramente, muito obrigado, Everton, por ter me convidado, por ter lembrado aí de mim quando você falou aí do assunto, né, de Cataforete. Fiquei super feliz mesmo pelo convite. Eu acho que o que você estava falando com relação a trabalhar em empresas diferentes, mas realmente tem esse respeito, né? A gente se tromba direto, né? Dentro da mesma Nossa, empresa, direto. e a gente se encontra e acho que existe a troca ali, né? De conversa que sempre agrega para a área. Né? Eu queria parabenizar, na verdade, o projeto. Né? Muito Eu vim de uma obrigado. outra área, na verdade, de educação física, eu tive um canal no Sim. YouTube, então eu sei que dá um baita trabalho, né? Nossa, De colocar demais, a mas tá cara bom. para falar e gerar conteúdo, criar pautas, né? Eu sei que é bem trabalhoso. Mas é E gratificante, eu, né, Salah? inclusive. Oi? É gratificante. Com certeza, com certeza. Eu li um livro chama Customer Success, que ele fala exatamente sobre isso daí, que é o ponto assim que ele coloca no livro que você gerando resultado para o seu cliente, né? O seu cliente tendo mais resultado, ele vai consumir mais, né? Então você tem mais Exatamente. resultado se o seu cliente tiver mais resultado, né? Então essa é uma linha que eu adoto também de dividir, de Por compartilhar todo o isso que você está conhecimento, né? participando com a gente aqui hoje. Eu escolho a dedo porque são pessoas que realmente vão agregar. Pô, show de bola. Show de bola. E eu tenho certeza que isso daí vai gerar muitos frutos aí para frente. Muita gente vai crescer bastante disso daí, né? A Concordo. química vai mudando, né? Porque se abre para conversa, visitar bastante lugar fora daqui de São Paulo, né? Em Guaporé, Rio Grande do Sul, O Brasil inteiro, né? Goiânia. E a conversa ali, troca de experiência sempre é muito produtiva, né? Eu estou no Exatamente. casa com relação a isso porque é um valor da empresa mesmo de não ficar aguardando informação técnica, né? Porque eu acho que muito antigamente o pessoal acreditava que o cliente tinha que depender de você, né, para você estar lá junto para ele conseguir desenvolver o trabalho, né? Então eu acho Sim. que você está quebrando duas coisas aí, né, com esse trabalho, que é Paradigmas. colocar a concorrência não como inimiga, né? Mas como tem área para todo mundo trabalhar, né? E eu espero Exatamente. contribuir aí com bastante conteúdo aí para falar de violência cataforete. Na verdade, assim, o assunto é muito amplo, por isso que já várias vezes eu falei durante essa live mesmo, gente, ó, tem dúvida, manda pergunta via direct, não tenham vergonha, porque o assunto é muito extenso. E eu adiei até essa quarta live para formar o conteúdo, para ter um caminho certo para explicar o melhor possível. Mesmo assim, ainda vai ficar algumas lacunas. Com Então, certeza. vamos começar o assunto, pra gente, porque nós só temos uma hora de live, tá? Sim. Então vamos lá. Cara, eu Cauã, queria, na verdade, só falar, então, o à conceito vontade, básico aí, né, do verniz cataforético, né? O por verniz cataforético, favor. você ele, diferente do resto da Galvano, né, ele também tem a eletrólise, né, ele precisa do processo ali de eletrólise, mas diferente do restante, por exemplo, você tirar uma peça, saiu da gancheira, você levantar ela, saiu do cobre ácido. Você passar a mão na peça, não vai sair o cobre na sua mão, né, porque ele já está depositado ali na peça. Isso acontece Isso, no restante do processo que usa eletrólise. No verniz cataforético, ele não gera o depósito, ele gera uma coagulação na pele. Então, por exemplo, se você tirar do verniz e passar o dedo, ele vai sair inteiro, certo. porque ele só vai gerar a proteção ali depois que ele for para o forno. Né? Ele tem duas E moléculas ali, sofrer a vamos chamar cura. de isso. Então ele tem uma molécula lá que é a molécula X e uma molécula que é a molécula Y, né?
Ok. Depois que ele passar de um certo grau de temperatura dentro do forno, ele vai ligar essas duas pontes, né? Vai formar o PU ou PV, depende do material que o pessoal usa no cataforético. Que é o quê? É uma camada ali realmente de proteção. Então, por exemplo, saiu do forno, ele chegou nos 130 graus, 120 graus. Ele vai fazer essa cura, geralmente de 30 a 1 hora dentro do forno. Saindo dali, se você pegar essa peça e tentar medir condutividade, ela vai estar isolada. Então, por exemplo, se você pegar essa mesma peça, colocar ela no cobre alcalino, ela vai ficar ali e não vai pegar o cobre alcalino, porque ele não tem condução. Isso, perfeito. Eu ia apresentar, eu vou ser sincero com você, isso daqui, gente, é um multímetro, tá? Ele mede a condução elétrica. Essa questão do isolamento, ele só ocorre com o verniz cataforético, tá? Ele não passa a condução. Eu estou com peças aqui banhadas no verniz cataforético e algumas não banhadas. Eu ia demonstrar, mas deu um pepininho aqui. Mas eu vou fazer esse vídeo, tá? E vou disponibilizar depois, vou marcar o Acauã para ele também disponibilizar para o pessoal, ok? Então é promessa, tá? Vou fazer o vídeo. Prossiga, até o pessoal amigo. pode fazer o teste aí, por exemplo, se pegar uma peça com cataforético, colocar na gancheira, colocar no alcalino, você vai ver que ele não pega. Né? O alcalino também não ataca. Ele não vai pegar, não vai depositar. E aí, assim, uma coisa também que eu gosto de falar é com relação ao verniz cataforético, é que ele não é um processo, ele é uma categoria. Né? Então, por exemplo, Concordo. a gente tem 5 tipos de cataforético só para o incolor, e aí tem mais uns 2 ou 3 para pigmentado. Né? O que seria isso daí? A diferença é no seguinte, vamos imaginar que tem uma Magazine, uma varejista muito grande, vamos imaginar se vou colocar uma coisa fora da área para ficar bem, para não pegar clientes ilustrado, tá? Processo, tá? Então, vamos supor assim que a Volkswagen resolva fazer uma coleção que ele vai dar um anel para a mulherada que comprar um carro. Né? Então, a Volkswagen tem um volume gigantesco, né, de fábricas pelo Brasil. Ele não vai abrir a própria Galvano. Né? Então, ele vai terceirizar esse serviço para uma Galvano. E aí ele fala assim, ó, tem uma fábrica em São Bernardo, então preciso de uma ali perto, tem uma em Curitiba, tem uma em Taubaté, e etc. Então ele vai diversificar e vai colocar as fábricas para fabricar aquele tipo de anel. E aí depois de um tempo ele vê que assim, de uma fábrica dura mais, de uma outra fábrica dura menos, e aí ele não tem como chegar na fábrica e falar assim, ó, o que você está fazendo, porque o seu está dando certo e o do outro não está. Né? Então, existem normas técnicas, né? Então ele entrega na mão de uma instituição, né? E aí você cria normas técnicas. Você tem teste chama double rubber, que é de acetona. Você tem o teste de ácido fórmico, que ele tem, até anotei a norma que eu não lembro de cabeça, que chama NBR 14369, tá? Que é uma norma técnica, que é para ácido fórmico, por exemplo. Eu vi que o Jean tá aí também, que é um o Jean tá. E ele utiliza por exemplo, eles fazem peças de acessórios de calçados, por exemplo, né, com couro, e aí o couro tem um ácido fórmico ali na peça, né, então ele precisa de uma resistência para esse couro não atacar a peça que está ali. É muita exigência, né? Depende do que vai ser o material final, né, Acauã? Exato. Então a empresa geralmente, as empresas grandes, elas chegam e falam assim, ó, eu preciso que atenda a essa norma técnica, né? E aí você coloca o leque e fala, ó, eu tenho esse verniz que atende isso, tenho esse verniz que atende isso, tenho esse verniz que atende isso. É porque a gente também trabalha, lógico que o público maior aqui é sobre joia, né? Sim. Bateria, mas a gente também atende pessoal de torneira, pé de mesa, louça sanitária não, desculpa, metais sanitários, né? O verniz cataforético engloba muito o mercado. O verniz cataforético, gente, complementando tudo isso que o Acauã está falando, ele não foi criado para o nosso setor, ele foi adaptado para o nosso setor. Exato. O setor automobilístico já usava, entre outros. Se eu não me engano, em 2015, né, que teve uma
Foi uma crise bem complicada aqui no Brasil, quando a Dilma estava para cair, né? Antes disso já estava muito complicado. E aí o ouro e o dólar param bastante. Disparou. Se eu não me engano, foi Nixon que quebrou a relação entre dinheiro e dólar, né? Foi isso Então, mesmo. hoje, como a gente está numa crise grande aí, os bancos centrais estão imprimindo muito dinheiro, né? Como fizeram também em 2008. Né? Na 2008 crise de também teve 2008, sim. essa impressão muito grande de dinheiro. E aí o ouro, ele é uma commodity, né? Então ele depende de ser achado ali, né? Para existir. Tem um mercado que é um dos nossos, né? Que utiliza, né? Como matéria-prima. Então ele vai se tornando escasso, né? Então quando você tem um ativo que tem escassez, ele tende a se valorizar um pouco mais, né? E ele é tido como reserva de valor. Então geralmente em períodos de crise, né? A gente não pode falar que vai se repetir, porque fala que a história não se repete, mas rima, né? Então, É difícil, né? Tomara que não tão grave, mas a gente tá vendo o que tá acontecendo, sim. né? E aí você Então, falou, eu não sei se é esse o ponto, você vai chegar no pigmentado, é isso? Então, em 2000, se eu não me engano, não sei se foi em 2008 ou 2015, o pessoal já atendia mais forte. Eu visitei lá em 2015, o pessoal do Vale dos Sinos, né? Que tem, Sim. cara, eles banham uma quantidade absurda, assim. E para eles não conseguiam mais reguiar o preço que eles cobravam em cima do ouro. Né? Aqui em Limeira é comum, em outros lugares também que trabalham com bijuteria, é comum você reguiar o preço que você cobra em cima do ouro. Então, se ele oscila para cima, você vai cobrar mais alto, se ele baixar, também você vai baixando. Né? E lá eles já não conseguiam mais dar vazão por prestar serviço para essas empresas que são maiores, né? E precisavam de valor. Né? E tem Sim. muito cliente que não quer o furo na parede, ele não quer comprar a furadeira, né? Ele só quer o furo na parede. Então, se ele vê a peça, tá dourada, tá bonita, tem resistência, para ele tá ótimo. Ele não quer saber quantos milésimos de camada de ouro tem, entendeu? Ele não tem essa educação, né? Principalmente. Então, o verniz cataforético entrou, o pigmentado principalmente, entrou para suprir essa necessidade dessa alta grande que teve, né? E que estava sugando muita margem dos banhos. Então, o pessoal lá já usa há muito tempo, né? Agora, para semi-joia começou a entrar já, acho que há uns 5, 6 anos também. É mais ou menos. Na verdade, o verniz cataforético para o banho para bijuteria e semi-joia, eu trabalhei estava naquela empresa até pouco tempo atrás, trabalhei 11 anos lá, e um dos nossos clientes tinha há 15 anos o verniz cataforético. Você sabe de quem eu estou falando, né? Sim. Então, assim, só que ele foi adaptado para o Incolor. setor. O incolor, exatamente. O incolor foi. Eles tinham há 15 anos. Aí o pigmentado, há mais ou menos isso, em torno de 4 a 6 anos no máximo, foi quando começou a se buscar para se substituir. Hoje tem um cliente meu, assim como deve ter clientes seus, o cara tem uma cartela de mais de 88 cores de verniz. Ele atende uma rede grande, eu acho que não há problema falar nesse caso, a Havaianas, então depende da época, de qual coleção, enfim. Ele tem 88 tonalidades, então é muita coisa. Nada Sim. substitui o ouro, mas cada vez mais o verniz cataforético pigmentado vai ser exigido e vai ter um espaço grande no mercado. Essa é a verdade. O ouro está muito caro, está muito caro. Com certeza. Principalmente assim, para semi-joia, né? Ou para bijuteria, né? Semi-joia eu não diria, porque quando você vende como semi-joia, você tem que estar dando Uma uma camada mais garantia de que espessa de ouro, sim. que você tem ouro na peça. Mas em questão de bijuteria, por exemplo, que o pessoal que usa às vezes flash, a margem vai ficando cada vez mais apertada, né? Sim, essa é Esse uma tipo grande de cliente. verdade. Cauã, lógico que o processo em si da aplicação do verniz cataforético, seja ele incolor ou pigmentado, você tem 5 anos, né, que você está nesse ramo, né? Tô indo pro quinto ano, né?
quinto ano. Eu, com o verniz cataforético, eu estaria completando agora em agosto 11 anos. Então, vamos lá, 10 anos, né, que eu mexo com isso. Então, os dois têm uma boa experiência. É um verniz que requer mais cuidados de aplicação, é um verniz que requer mais mão de obra para aplicação, mas em relação a atrito e a oxidação, não tem um verniz melhor. Ele é o mais indicado. É lógico que existem pontos prós e pontos contra, mas ainda assim, se o cliente chega para você e pergunta, eu sou cliente e você é o dono da fábrica de joia. Cauã, qual verniz você recomenda para eu não ter dor de cabeça com atrito e oxidação? É só essa a pergunta. Não, com certeza cataforético. Ele forma realmente, gente, uma película. Ele é uma resina transparente, diferente dos outros protetivos, tá? Vou citar um pouquinho dos contras daqui a pouco. Até tenho duas perguntas, Cauã, que eu vou responder agora, para a gente já matar se da sua opinião, tá? Então, ó, primeira pergunta. Michele Fialho. Pérola e ABS. É possível aplicar o verniz cataforético? Eu vou deixar você responder essa e a segunda eu respondo, vai. Tá. Na verdade, esse é o grande problema, tá? Para peças de ABS plástico, não dá certo. Não dá certo pelo seguinte, como eu estava explicando, a relação das duas moléculas, ela tem uma temperatura mínima para chegar e cruzar a ponte. Né? Então, por exemplo, a gente precisa curar 120 graus durante 30 minutos. Se fizer... então você tem uma relação de tempo e uma relação de temperatura. Né? Então o pessoal fala, então ao invés de curar a 120 graus 30 minutos, eu vou curar 80 e vou dar 4 horas para curar. E não adianta. Tá? Não adianta porque é relação química mesmo, que é o propósito até, né, da live, é ciência, né? Então não dá para fazer gambiarra. Né? Então, não tem como dar jeitinho, né? A gente tem o verniz de cru V, né, que ele é um processo bem parecido aí, né, com o cataforético, só que no final ele não tem a cura na estufa, né? Ele passa pela luz do V só, e aí ele cura. Correto. Deixa eu só dar 2 boas noites aqui importantes. A Jaque, ela conseguiu entrar aqui com a gente, ela acho que estava em fuso horário diferente e ela achou que ela tinha perdido a live. Então, boa noite, Jaque. E o Salomé, conhecido de todo mundo, figuraça limeirense. Salomé, boa noite. Bom, a segunda pergunta, Cauã, antes de a gente encerrar a sua participação, é da Ela Joias Contemporâneas, desculpa. A pergunta dela foi: por que o verniz cataforético endurece algumas peças como correntes? Então vamos lá. Como eu falei algumas vezes, quimicamente falando, ele tem base científica, mas ele tem que ter o conteúdo mais... a linguagem, na verdade, mais simplificada possível, tá? Então vamos lá. Ela Joias. Por quê? O verniz cataforético, ele é uma resina transparente, ok? Ele tem um processo de aplicação por eletrólise, ele precisa ir para a estufa para secar. Esse depósito que é feito em cima da peça é como se fosse um plástico que ele pode pegar os elos das correntes e formar uma película em cima dos elos. Então os elos ficam endurecidos, eles ficam rígidos. Por quê? Porque tem uma película passando em cima deles, ok? Então por isso que endurece. Os outros protetivos não ocorre isso porque eles não formam essa película que eu estou falando, esse filme, essa resina. Por isso que o verniz cataforético endurece, ok? Eu até tenho uma ideia. Ô, produção, pega um saquinho para mim, por favor. Eu vou até dar mais uma ideia aqui, só para explicar melhor para o pessoal. Tá certo, o que eu disse? É isso aí mesmo? Quer acrescentar alguma coisa? E tem bastante relação também com a quantidade de camada que você está depositando. Né? Às vezes você importante. consegue um pouquinho,
da camada e ele já ficar um pouquinho mais mole. Na verdade, a mesma Ela Joias, a Cauã, desculpa te interromper, ela fez essa colocação. É, o pessoal da Galvânica que ela banha recomendou, sugeriu ela reduzir de 10 milésimos para 7 grande. Justamente para tentar duas coisas, na verdade, né? Economizar e também diminuir essa rigidez. Sim, faz sentido. E tem uma Faz outra sentido. dúvida assim, que é bem constante, que o pessoal pergunta com relação à mudança de cor no cataforético. Interessante. Né? E na realidade, assim, eu queria deixar 2 pontos que é bem legal assim, para o pessoal fazer o teste. Se você sentir que está acontecendo isso, primeiro, coloca uma peça que está com o cataforético dentro do forno e coloca uma pedra, tem um cataforético dentro do forno também, e depois que sair, você vê a cor que as duas estão. Isso. Tá? Porque o que acontece? Principalmente por conta do que a gente estava falando, né? Verniz cataforético, ele precisa da temperatura para fazer a cura. A temperatura elevada, ali na cor, geralmente tem cobre, tem cádmio, né? Eu vi você falando até tem algumas cores que tem cádmio, que é excelente para o cataforético. Sim. Tá? Até por atender normas, né, da União Europeia, Estados Unidos e tudo mais. Mas para o cataforético é legal porque ele tende a cinzentar a peça depois com o forno. Né? E o cobre também ali na liga, você vai ver que, por exemplo, se a liga tem mais cobre, por exemplo, um rosé, se você tirar ela rosé e colocar no forno, ela vai sair uns 3 tons para cima. Por causa que o cobre vai oxidar muito dentro do forno. Né? Então, qual que é a alternativa? É ajustar a cor para ela sair mais clara antes, que depois no forno, quando ele chegar na temperatura, você vai sair e ele vai estar no tom que você quer. Isso. E o cádmio também, que é uma ótima. E o outro ponto, né, segundo, que a pessoa pode fazer, por exemplo, o que acontece também, que eu já vi, é da laca estar oxidando. Né? Como é uma matéria orgânica, ela oxida. Né? Se tiver velha, se não respeitar turnover, né? Tem algumas coisas que não é para acontecer. Tá? Mas eu vou passar o passo para você descobrir se está acontecendo ou não. Você pega, faz um copinho de alumínio, coloca o líquidozinho lá dentro, põe dentro do forno. Na hora que sair, você tira o alumínio e vê que cor que tá aquela película. Que vai formar uma película, um plástico mesmo. Uma nata. Aquele plástico tem que estar... Isso, ele tem que estar em color. Se estiver amarelado, alguma coisa assim, é porque o verniz já não está tão legal. Tá? Legal. Aí, 2 dicas importantes, por isso volto a afirmar que eu chamei a pessoa certa para participar da live. Até o Sidney aí pegou a dica que eles trabalham com verniz lá. Então é super interessante. Cauã, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite. Quer deixar alguma consideração ou falar mais alguma coisa aí sobre você, o projeto? Só não fala mal de mim, deixa para outro dia. Imagina! Cara, eu só tenho a agradecer mesmo por ter me convidado. Eu estou à disposição para o pessoal que ficou com alguma dúvida também, quiser mandar uma mensagem para tirar outras dúvidas, eu estou à disposição. Quando você quiser chamar de novo também, estou aqui para isso. Como eu falei, essas lives, na verdade, vão um pouquinho mais longe do que eu esperava. Eram 4 e agora não tem mais uma. Agora. Exatamente. E o Acauã não é só fornecedor de verniz cataforético, ele fornece outros produtos químicos. Então, realmente, ele pode participar de novo aqui com a gente. Boa, show de bola, Everton. Obrigadão, viu? Um abraço. Obrigado você, cara. Uma boa noite. Valeu, hein? Só um minuto a gente esperar o Acauã desconectar, tá? Pra gente continuar, falar mais de alguns assuntos. Deixa eu ajeitar aqui. A galera, só mais um minutinho, está desconectando. O Acauã deu boas dicas pra gente, galera. Então, tô vendo aí muito cliente nosso que trabalha com verniz cataforético. Espero que vocês utilizem essa. É ser uma coisa bem simplificada. Uma coisa de fácil entendimento, uma linguagem simples. E eu acho que foi o que aconteceu agora nessa nossa conversa.
Tem uma pergunta aí do Paulo. Beto, boa noite, viu? Eu vi que você entrou, mas não deu para te cumprimentar. Como eu faço o teste para saber se o meu protetivo está com eficiência? Tá. Existem alguns testes, tanto de utilização quanto testes simples que você pode fazer no seu banho, Paulo. Eu vou te passar essas dicas, eu vou dar print da sua pergunta e vou colocar depois nos stories para compartilhar com todo mundo, porque vai ter muita gente interessada nessa pergunta sua. E mais um motivo, a live já está quase no fim, faltam apenas... Se não me engano, 5 minutos, então a gente não vai conseguir responder todas as questões, tá bom? Gente, boa noite para quem não conseguiu pegar a live no começo, porém, na quarta-feira a live estará disponível no YouTube. Toda quarta-feira eu coloco o link no YouTube. É só entrar lá e colocar Everton Silva no YouTube, vai entrar no canal Quimicamente Falando. Lá tem todas as lives, as 4, né? No caso, essa é a quarta. E a gente vai continuar com essas lives. Já temos uma quinta live agendada, tá? Então, segunda-feira que vem, dia 27, às 21h05, teremos uma live sobre pós-venda e venda digital, marketing digital, que é uma coisa que o coronavírus está fazendo com que a gente, isso já existia, está fazendo com que a gente aprenda mais, ok? Então, por favor, compartilhe, se inscrevam no canal do YouTube, se puder compartilhar com o pessoal. Gente, olha, o Everton está fazendo uma live legal, está tendo muito feedback bom em relação a isso, então eu agradeço todo mundo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de passar. A nossa próxima live eu anuncio durante a semana quem vai ser nossa convidada, ok? Muito obrigado para todos que participaram. Comentem, perguntem, compartilhem, se inscrevam, falem mal, peçam as camisas, deem ideias, tá bom? Nosso personagem da semana, eu não falei aqui, mas é o elemento número 4 da tabela periódica, o berílio. Ele está presente em algumas pedras preciosas, tá? Água marinha é uma pedra preciosa que tem berílio e esmeralda, ok? Então, gente, boa noite, muito obrigado. A live vai ficar salva 24 horas no Instagram e depois na quarta-feira fica disponível no YouTube, tá bom? Quimicamente falando, um abraço a todos, uma ótima semana. Valeu, tchau!